vamos ouvir, vamos falar, vamos interagir aqui essa tarde, noite, possa gerar dentro de nós frutos teus, possa transformar aquilo que precisa ser transformado, possa matar, Senhor, aquilo que existe dentro de nós que precisa ser morto, e possa vivificar, Senhor, aquilo que tu queres, que haja dentro de cada um de nós. Gera, Senhor, algo novo dentro de cada um de nós através do estudo da tua palavra essa tarde. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, povo, essa semana a gente vai estudar sobre Saul. Sobre Saul. A gente falou durante a semana lá no grupo, né? E a história de Saul está no primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel conta o momento em que termina os reis lá, os juízes, onde tem os juízes, e começa Israel a ter os reis. Passa a ter alguns reis. E o primeiro livro de Samuel conta sobre os dois primeiros reis, que são Saul e Davi. Saul é um cara que tinha tudo para dar certo. É um cara que... Sabe esses caras que nasce predestinado para o sucesso? O cara nasce... começa bem, o cara tem um monte de atributos, um monte de virtudes, um monte de qualificações, o momento certo na história, e apesar disso tudo, deu tudo errado na vida dele, né? Ele é alguém que tinha tudo para ser uma bênção, mas que com as suas próprias mãos, e a gente vai ver isso no estudo de hoje, ele destruiu todas as boas possibilidades que ele tinha para ser uma pessoa vitoriosa. Pessoalmente, uma pessoa vitoriosa no ministério que Deus tinha para ele, uma pessoa vitoriosa na família dele. Então, apesar dele ter todas as qualificações possíveis, deu tudo errado na vida dele, né? A vida de Saul fala sobre oportunidades desperdiçadas, né? Sobre pessoas que perdem oportunidades que Deus dá, que a vida dá, porque toma atitudes erradas. E no caso de Saul, ele transigiu, ele ultrapassou alguns absolutos de Deus, algumas normas de Deus, aquilo que Deus tinha determinado para ele, né? E por isso ele começa muito bem e termina muito mal, né? Ele começou com admiração e depois, né, começou a invejar Davi. Então, algumas características que eu separei aqui de Saul que mostram que ele tinha tudo para dar certo, né? A primeira, quanto à sua apresentação pessoal. A Bíblia diz, quer ver, 1 Samuel capítulo 9, verso 2. Fala sobre o tal do Quis, que era o pai dele. Verso 2 diz assim: tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. O cara era altão e bonitão, era assim a mescla do pastor comigo, né? Altão assim que nem o pastor, era altão assim que nem o pastor mesmo, e bonitão assim que nem eu, né? Não, talvez não fosse tão bonito quanto eu, tem razão vocês rirem, né? Mas era um cara que tinha tudo para dar certo. Eu estou falando isso, né, porque ele era moço, ou seja, ele tinha saúde, tinha vigor, é um cara que tinha disposição, tinha força. No começo da história diz que o pai dele perdeu algumas jumentas, e ele sai para procurar as jumentas. E então ele tinha disposição para trabalhar. O cara, não, pai, deixa que eu vou lá buscar as jumentas, suas jumentas. Então, além disso, ele era belo dentro de Israel. Apesar de, mais na frente, a gente ver que Deus escolhe, Deus diz isso, né, que ele
não escolhe pelos olhos, ele escolhe pelo coração. O povo escolheu Saul pelos olhos, né? Eu lembro numa eleição, algum tempo atrás, posso falar da minha sogra, que ela não está aqui, então, eu lembro que tinham alguns candidatos, e a minha sogra escolheu um. Eu falei, mas por que escolheu esse? O que ele fez de bom? Ele é bonito, né? O candidato era bonito, então, se o candidato é bonito, merece o voto, né? E claro que a aparência pessoal conta, né? Para nós humanos, né? Na hora de escolher o seu líder, na hora de escolher aquela pessoa que vai estar lá na frente. E Saul era alguém assim. Era jovem, bem aceito, cobiçado, um bom partido, tinha excelentes predicados físicos, mas não era só bonito, né? Ele tinha outras características também. Ele tinha dinheiro, ele tinha uma boa condição financeira. A Rose falou, ele tinha uma condição financeira boa, né? O seu pai era homem de bens, ele tinha estabilidade financeira, era um jovem com um futuro promissor, bonito, rico. Então isso tudo ajuda, né? Porque, ou deveria ajudar, né? A Saul a ter um bom ministério, a ser um bom rei. Além disso, ele foi escolhido por Deus? Ou não? Vocês acham que ele foi escolhido por Deus? Algumas pessoas acham que Saul não foi escolhido por Deus, porque no começo da história, o que acontece? Samuel ele tinha 2 filhos. E esses 2 filhos Samuel está velho, tem 2 filhos. Esses 2 filhos vão começar a governar Israel no lugar de Samuel. Só que os 2 filhos não são muito certinhos. Eles são desonestos e por isso o povo pede um rei. Olha para os povos do lado, o povo ali, os amalequitas, os filisteus, todo mundo tem um rei. E eles dizem, queremos também ter um rei. E eles pedem um rei a Samuel. Vão a Samuel e dizem, Samuel está ficando velho, teus filhos não são flor que se cheirem, então a gente quer um rei. E Samuel fica chateado com aquilo. E Deus diz assim, Samuel, escolhe um rei lá para eles, bota um rei lá para eles. Não foi a você que eles desprezaste, mas foi a mim. A ideia de Israel era ter um governo teocrata. E até aí tinha um governo teocrata, né? Você que estudou muito sabe que teocrata até o Deus, ou seja, o governo era de Deus, Deus era o governante, né? Mas eles queriam uma monarquia, queriam um monarca lá que estivesse tomando conta, que nem os outros povos. Só que dentro da escolha deles, Deus, ele escolhe Saul. E a gente vê isso, por exemplo, no capítulo 9, no verso 15 diz assim, ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel dizendo, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de quem eu te falara, e este dominará sobre o meu povo. Então, de certa forma, Deus escolheu Saul para que dominasse, né? Eu acho que Deus é assim, quer ver? Deus mostra para a gente aquilo que é correto, aquilo que é menos custoso para a gente. Deus sempre quer o melhor para a gente. A gente quer casar com fulano, mas Deus fala assim, olha, não é bom casar com fulano. E a gente vai e casa. A partir daí, Deus, de certa forma, se a gente vai sofrer muito casando com fulano, era melhor que a gente casasse com ciclano, né?
A gente está contra a vontade de Deus. A gente não está fazendo aquilo que Deus queria. Mas não é por isso que Deus vira as costas para a gente. Né? Fala. Como se fosse um plano B. Mas, assim, por exemplo, Deus, ele sabe que a gente vai sofrer mais por esse caminho do que por esse. O importante para Deus é que a gente chegue onde Ele quer que a gente chegue, que a gente faça a vontade dEle. E Ele sabe o melhor caminho para isso. E Ele traça esse melhor caminho para isso, para que a vontade dEle seja realizada. Às vezes nós somos cabeçudos, né? Nós queremos fazer da nossa maneira. Às vezes sempre, né? A gente quer fazer da nossa maneira. E a gente dá com os burros na água. A gente sofre pra caramba quando Deus fala pra gente, cara, é mais fácil assim, dessa maneira. Né? Deus queria abençoar Israel através de Saul. Deus deu a oportunidade de Israel, que Israel escolhesse o rei que ele queria. Olha, o rei é tal. Saul tinha predicados para ser o rei e para ser um bom rei. Né? Apesar de, para Deus, não ser o momento de que Israel tivesse um rei, mas Deus permitiu que Israel tivesse um rei. E Saul foi escolhido. Ele foi escolhido em resposta lá ao clamor de Deus, ao clamor do povo. E a partir daí uma nova história de Israel começa a ser escrita, através de Saul. Né? Ele é aclamado pelo povo, ele é escolhido por Deus, ele é a resposta da oração do povo. Né? O povo ora mal, e aí escolhe mal, mas Deus coloca Saul ali. Né? Ele foi ungido depois que ele vai procurar lá as jumentas, que ele não as encontra, ele fala pro servo dele, ele fala assim, vou voltar porque meu pai, daqui a pouco, em vez de ficar preocupado com as jumentas, vai ficar preocupado com o jumento, ou com o filho dele. Né? Então é melhor a gente voltar. E o servo fala assim, não, aqui tem um homem de Deus, que é o Samuel. Vamos lá e a gente pergunta a ele. Né? Eles foram lá, chegaram lá, e é esse momento aqui em que Deus tinha dito para Samuel que ia aparecer alguém lá procurando umas jumentas. E Samuel unge Saul como o próximo rei. Então tem toda uma conspiração divina aí para que Saul seja um bom rei. Né? Todas as armas, todas as ferramentas são dadas para que Saul seja um bom rei. Além disso, além de Deus ter abençoado, além do povo ter escolhido, além dele ser rico, além dele ser bonito, Saul era um cara humilde. Você pode falar assim, Saul humilde? Ele terminou não humilde, mas ele era humilde. Ele era humilde quando ele não era rei. Sabe, Paulo diz lá em Filipenses, aprendi a ser feliz com pouco e com muito, né? Sem passar fome e sem ter muita comida, sem ser humilhado e sem ser honrado. Tem gente que sabe passar com pouco, mas não sabe passar com muito. Tem gente que sabe ser humilhado, tu humilha a pessoa abaixa a cabeça, mas não sabe ser honrado. Se bota a pessoa no lugar de destaque, a pessoa, né, se acha. Outros não sabem ser humilhado. Então Paulo diz assim, olha, aprendi, e aprender não é fácil, né? Aprendi a ser feliz em toda e qualquer circunstância, sem ser humilhado e sem ser honrado. Saul sabia ficar por baixo, era lá o filho, predileto, tá, tudo bem, mas quando ele chega a ser rei, ele muda. E a gente vê que ele era humilde, por exemplo, no capítulo 9, aí no verso 21. Diz assim, então respondeu Saul e disse, porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as tribos de Benjamim? Por que, pois, me fala tais palavras?
Quando Samuel chega para ele e diz, olha, tu vai ser o novo rei, eu vou te ungir, ele fala, que isso? Olha, eu sou da menor tribo de Israel. E da menor tribo de Israel, a menor família é minha. E eu vou ser ungido? Como é que pode isso? Eu vou ser? Não, não pode ser isso. Então, ao invés de se vangloriar, dizer, é isso, agora vai. Cara, eu vou ser o rei. Deixa eu chegar em casa. Eu vou contar para meus irmãos e vão ver só. Não, ele, em vez de se vangloriar, ele se acha indigno de ser o novo rei. Né? Ele não busca holofote, ele reconhece a sua origem humilde, humilha-se sob a poderosa mão de Deus. Cara, o cara, né? Olha assim e fala, pô, esse cara é o cara. Esse cara vai ser um rei porreta, né? Porque tem tudo. No dia da coroação dele, ele se esconde no meio das malas. Quer ver? Capítulo 10, verso 20. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicado por sorte a de Benjamim. Ele já sabia que ia ser o rei. Samuel tinha dito. Mas Samuel chega lá e fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos tirar sorte e vocês escolhem aqui o rei de vocês. E aí, vai. Aí escolhe, qual a tribo que é escolhida? Benjamim. Verso 21. Pelas suas famílias foi indicada a família de Mata, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Cadê o Saul, cara? Cadê o cara? O cara, pô, galalau desse. Como é que o cara desse desaparece no meio da multidão? Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor, está aí escondido entre as bagagens. O cara se escondeu entre as bagagens. Correram e tomaram dali, estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então, as tribos ali reunidas para aclamar o cara como rei, e o rei está escondido por se achar indigno. Cara, o cara é bom, não é isso? O cara é bom. E depois que ele é ungido rei, ele sai lá como rei. E olha o que diz o verso 22. Não, a partir do verso 26. Diz assim, também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Porém, Saul se fez de surdo. Cara, o cara enfrenta a primeira oposição com mansidão. Sabe, todo mundo... Ei, Saul é nosso rei, não sei o quê. E tem um grupinho ali que fala assim, esse cara aí deve ser até flamenguista. Mas como é que o cara vai salvar? Né? E aí... Gostou? E aí, Saul se faz de surdo. Saul parece o Saul lá do finalzinho, que joga lança em Davi? Não parece. Saul aqui, ó. Eu votava em Saul. Nesse Saul aqui, eu votava. Pai. Fala. Ele não tinha nem criado a gente, né? É verdade. Quanto ao relacionamento com Deus, o cara tinha relacionamento com Deus nesse momento aqui. Além disso tudo, o cara ser bonito, ser alto, ser rico, ser humilde. Além disso tudo, o cara tinha um relacionamento com Deus.
capítulo 10, verso 6, diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com ele, tu serás mudado em outro homem. Olha só o que o Espírito de Deus faz na vida de Saul. Olha aquilo que o Espírito de Deus começa a fazer na vida de Saul. Toma Saul de tal maneira e o muda de tal maneira. A gente tem que entender que o ministério do Espírito Santo, antes de Jesus, era diferente do ministério do Espírito Santo depois de Pentecostes. Não é nem depois de Jesus, depois de Pentecostes. O ministério do Espírito Santo, antes de Pentecostes, o Espírito Santo vinha, tomava as pessoas para realizar uma obra qualquer, né? E depois a pessoa não ficava, não era moradia do Espírito Santo. Né? Não era moradia do Espírito Santo. A gente viu aqui, quando a gente estudou sobre Sansão, que o pastor Vargas deu, que o Espírito de Deus toma Sansão e ele, com uma queixada de burro, mata 3.000, e derruba lá o templo. O Espírito Santo vem, o Espírito Santo vai. Quando Davi peca, no Salmo 51, ele diz: não retires de mim o teu Espírito. Né? Por quê? Porque os salmos que Davi escreve não é por ele. Né? Davi é ungido de Deus ali, ele recebe a orientação, a direção do Espírito Santo para escrever aquilo que até hoje fala os nossos corações. Né? Até hoje é palavra de Deus para cada um de nós. Então, Saul, ele prova desse Espírito. E ele profetiza. Né? Lá no verso 10, e chegando eles em Gibeá, 10:10, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. E, cara, olha a experiência que Saul tem, uma experiência de ser tomado por Deus, né, de maneira total, e profetizar ali junto com os profetas. Ele foi transformado, foi possuído, usado pelo Espírito, teve o privilégio de desfrutar da intimidade de Deus. Ele sabia que era poder de Deus na sua vida, e ele tinha essa intimidade, então, com o sagrado. O cara não é um cara, pensa bem, tinha tudo para ser bênção pura, sabe? O ministério dele tinha tudo para ser bênção. Ele podia ser o primeiro rei de Israel e, sabe, da descendência dele vir o Messias. Mas não veio. Né? Esse privilégio da descendência dele vir o Messias não veio. Veio de Davi, que depois veio a ser rei depois dele. Apesar de ter tudo, então, para triunfar, unção de Deus, apoio do povo, Deus era com ele, né? A gente viu aí, capítulo 10, verso 7, quanto aos sinais que sucederam, faze-o que é a ocasião de pedir, porque Deus é contigo. Então, Deus era com ele. Saul era líder, ele tinha carisma, mas a vida do cara termina em tragédia. A vida do cara termina muito mal. Por quê? Porque em alguns momentos ele fez opções erradas. Ele não escutou conselhos. Ele endureceu seu coração. E marca isso, porque isso, a gente vai voltar no final, é a diferença dele para Davi. Saul pecou? Pecou. Davi pecou? Pecou. Né? Qual a diferença dos dois? A gente vai voltar a falar sobre isso. E aí Saul perde a comunhão com Deus, não buscava mais a face de Deus na crise. Né? A gente vê que Davi, no momento das dificuldades, o cara corria para Deus. Saul, tu não vê mais Saul buscar a presença de Deus. Né? As crises vêm, as dificuldades vêm, e ele confia no seu próprio taco. E esse erro fez com que ele fosse de queda em queda, de abismo em abismo. Né? Ele faz um monte de manobra errada na vida e
Sempre que chega numa encruzilhada, não busca Deus e toma a direção errada. E quais são as atitudes, então, que a gente pode anotar aí que Davi toma de maneira errada? A primeira delas, a impaciência. Impaciência, meu Deus. Talvez tu tenha chegado aqui atrasado porque ficou esperando sua mulher se arrumar, né? Aí tu fala assim, impaciência, não fala sobre isso, não. Né? Mas é um outro tipo de impaciência, né? A impaciência que revela a falta de fé em Deus. Samuel tinha dito para ele assim, olha, vocês vão derrotar os filisteus, mas vocês descem e só vão lutar com os filisteus depois que eu chegar lá e abençoado, fizer lá o... E aí eles, tudo bem, e eles descem. Samuel diz assim, ó, em 7 dias, daqui a 7 dias eu vou lá, e ele espera. E no começo tem 3 mil com Saul. E aí vai passando tempo, a moral da tropa vai diminuindo, vai escasseando, vai uns saindo daqui, não sei o quê. E Saul pega, quando dá 7 dias, e olha, e resolve fazer aquilo que não era para ser feito. Ele vai lá fazer o holocausto, que era a função do Samuel. E quando ele está lá fazendo, quem chega? Samuel. E diz que porque ele fez aquilo, o reino não seria mais dele, seria tomado dele. E ele diz assim, olha, na minha Bíblia está bem assinalado isso aí. Ele diz assim, olha, apertado pelas circunstâncias, eu tive que fazer isso. Olha, as circunstâncias me obrigaram a fazer isso. E aí ele diz, olha, e aí Samuel diz, olha, porque você fez isso, o reino vai ser tomado de você. Ele repreende Saul. E o interessante nisso tudo, né, é porque a impaciência dele mostra a falta de fé dele em Deus, a falta de confiança dele em Deus, a falta de confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Porque eu acho que não dá para falar de Saul sem falar de Davi. Eu até nem queria falar, para deixar para o final, mas não dá para não comparar Saul com Davi. Cara, Davi, ele quando vem com a arca, vocês já devem conhecer essa história, a arca tinha sido roubada pelos filisteus, e aí vem a arca, e aí Davi diz, caramba, vamos levar para o templo. A preocupação de Davi sempre é a glória de Deus. Não, porque vamos levar a arca lá para o templo, a arca não pode ficar em qualquer lugar. E aí no meio do caminho, eles estão levando numa carroça, aí a arca bate num buraco e alguém, um tal de Uzá, mete a mão na arca e pum, é fuzilado na hora, morre na hora. E Davi fica desgostoso daqui. Davi fica triste com aquilo. Caramba! Mas depois, algumas pessoas, alguns sacerdotes, alguns escribas chegam para ele e falam assim, Davi, não é assim que tem que fazer. A arca tem argolas do lado, tá vendo? Tem vara. É para os sacerdotes, é para os levitas carregarem. E levar assim, ó. Você tem que levar de tanto em tantos quilômetros, tantos e tantos passados, tem que adorar. Cara, Davi, ele é assim, e ele faz igualzinho, e faz mais do que Deus manda. Porque ele diz lá a passagem que o pessoal dá 10 passos e ele sacrifica. Dá 10 passos e ele sacrifica. 10 passos e ele sacrifica. Como é que tem que ser? Tem que ser assim?
assim vai ser. Saul não, Saul, sabe, apertado pelas circunstâncias, a gente dá o nosso jeito. Não importa o que Deus quer. Não importa é que a gente faça do nosso jeito. Do final vai dar certo. Não dá. Ou é do jeito de Deus, né? Ou não dá certo. Muitas vezes. E aqui, nesse caso aqui dessa manobra, o negócio não dá certo. A impaciência dele, e Samuel repreende fortemente e diz que a partir daí o reino não seria mais dele. O reino seria passado para a mão de outra pessoa. O cara nem começou a governar ainda. Né? Mas depois que ele bota a coroa na cabeça, depois que ele é aclamado rei, aquela busca de Deus já não tem mais. Né? Aquela busca de Deus já acabou. Agora já, né? Deixa comigo. Né? É igual o cara que ora para conseguir um emprego, ora, Deus dá emprego, da partir daí, deixa comigo. Deixa comigo. Né? Eu lembro a história de um garotinho que estava em cima de uma casa, e aí ele está em cima da casa assim, daqui a pouco brincando de pipa, escorrega, cai, e aí quando ele está escorregando assim no telhado, ele fala, Senhor, me ajuda. Aí na mesma hora tem um ganchinho assim, agarra na blusa dele, ele fala, não, senhor, tem um ganchinho aqui que já me segurou. Sabe, cara que não vê a mão de Deus e acha que, sabe, consegue um emprego, a partir daí deixa comigo. Né? Ora preciso de uma esposa, Senhor, preciso de uma esposa, preciso do marido, aí consegue, a partir daí deixa comigo, agora eu governo aqui, minha família é comigo, deixa comigo. Mesma coisa aqui, Saul, com esse problema aqui. A partir do momento que ele assume o reino, ele não busca mais a Deus. A hora que ele mais precisava buscar Deus. Né? Cara, quem é líder sabe. Né? Quem é líder sabe. Segunda atitude aqui que a gente vê, um juramento insensato. O cara faz um voto de maluco. A tropa está toda cansada, vence uma luta, e aí tem os despojos de guerra, né, que o pessoal pega, não sei o quê, aquilo que você consegue na guerra, você divide entre a tropa. E aí a ordem de Saul é a seguinte, olha, ninguém vai comer nada hoje. Hoje é jejum total. Cara, os caras estavam cansados. E ele fala isso, não é porque fala assim, olha, vamos fazer um voto a Deus. Não, sabe, é a arrogância dele. Ele diz assim, olha, hoje ninguém vai comer mais nada aqui. E aí a palavra diz que o filho dele, o Jonatas, ele não sabe da história, chega lá, está morto, pega um pouquinho de mel e bota na boca. Mel. E aí todo mundo... cara, teu pai não disse para não comer isso aí. Ninguém podia comer hoje. E recobra as forças, Jonatas, né? E aí depois o pai dele só não matou porque a tropa foi por Jonatas. Né? O pessoal falou, não, o Jonatas que tinha ganho a guerra sozinho. O Jonatas que tinha conseguido vencer lá na frente da batalha. E aí o pessoal vai e intercede por Jonatas e ele não mata Jonatas. Mas tu vê, às vezes a gente, como pais, a gente faz leis tão rígidas em casa que a gente sufoca os nossos filhos. A gente sufoca. Às vezes a gente é líder, a gente dá uma loucura na cabeça do líder, às vezes, que ele cria uma norma maluca que, não, tem que ser assim. Mas por que tem que ser assim? Mas tem que ser assim, porque, sabe, podia ser assado, podia ser de uma maneira mais tranquila, de uma maneira em que as pessoas sentissem mais prazer em realizar, sentissem que vestiram a camisa. Não, sabe, aqui é assim, vai continuar sendo assim. Né? Coisa
meio louca, né? O poder subiu na cabeça do cara e ele começa a agir de maneira insensata. Uma terceira atitude que eu anotei aqui foi a obediência parcial do cara. Tem um caso muito interessante no capítulo 15, em que eu queria chamar a atenção só para alguns versículos. Deus tinha dito que era para eles destruírem os amalequitas. Destrói tudo, não sobra nada. Amaleque é uma simbologia da carne. Eles já tinham, no deserto, quando o povo vinha no deserto, os amalequitas, eles guerrearam contra o povo de Israel. Aquela passagem que Moisés fica com a mão levantada, o povo ganha quando baixa a mão, né? E depois vai e o irmão do Moisés, Arão e Ur vão lá e segura a mão lá do Moisés. E aí lá Deus faz essa promessa, diz assim: eu vou exterminar os amalequitas da face da terra. Eu vou exterminar a carne de maneira completa. E quando chega aqui, ele dá essa ordem para Saul. Ele diz: olha, você vai lá, vai guerrear e não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar gado, não vai sobrar ovelha, não vai sobrar nada. E aí, olha o verso 9, o que diz assim, diz. E Saul e o povo, quem? Saul e o povo, pouparam Agag, que é o rei lá dos amalequitas. E aí, Saul levanta um monumento para ele, no verso 12. E aí, no verso 13, diz assim: veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Olha só como é que Saul é cretino. Saul vê Samuel chegando e diz assim: bendito do Senhor, olha, fiz tudo o que Deus queria, do jeitinho que ele queria. E aí Samuel diz assim: peraí, não é cheirinho de churrasco que está aí, esse cheirinho de ovelha tosquinha na brasinha, né? O verso seguinte: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este que meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque quem o poupou? Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e os bois. O cara tão cretino que ele nem assume o que ele faz. Ele diz assim: o povo poupou. Sacrificado o Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Olha, o povo separou aí umas ovelhas, uns boizinhos, mas o resto nós destruímos totalmente. Cara, não existe esse negócio de obedecer a Deus pela metade. Obediência é obediência. Ou você obedece a Deus, ou você é desobediente a Deus. Não existe um meio obediente, né? Deus disse: vai lá e faz dessa maneira. Ele fez mais ou menos da maneira de Deus. Ele diz: olha, e acha que fez. Diz: não, fizemos tudo como vem com desculpa infundada, dizendo que é o povo, né? Bate o pé dizendo que tinha obedecido. Verso 19, ele diz: por quê? Pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste dos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, onde eu vou acertar o nome desse cara? Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor designado, não sei o quê.
E aí que vem aquela palavra lá do Samuel, né? Tem prazer Deus em holocausto, mais em holocausto e sacrifício do que obedecer. O obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus está dizendo, olha, não adianta você vir à igreja, glória a Deus, aleluia, e não ter um coração obediente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei. Aquele que guarda os mandamentos. Aquele que cumpre aquilo que Deus quer. Sabe, se Deus falou no teu coração, se você veio aqui à igreja, Deus falou no teu coração, cumpre, seja obediente àquilo que Deus quer. Cara, aqui, totalmente longe da vontade de Deus. Uma quarta atitude errada foi que ele construiu monumentos para ele. Né? Cara, aqui no verso 12 diz: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou aquele. Chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Cara, ele fez exatamente. Tem que voltar em Davi. Ele fez exatamente o contrário do que Davi fez. Qual era o grande sonho de Davi? Que Davi não pôde fazer. Pôde construir um templo. Esse era o sonho de Davi. Não foi construir um Davi móvel, sei lá, um Davizão lá, ou, sabe? Não foi. Shopping Davi. Não foi. Cara, o desejo de Davi era construir o templo. O grande sonho de Saul era construir um monumento com o nome dele. Né? Quais são os monumentos que a gente busca? Esse final de semana Deus bateu muito em mim sobre isso. Como eu apoiei lá no congresso lá. O que a gente tem construído? O que a gente tem buscado construir? Qual a glória que a gente tem buscado? A glória de Deus ou a nossa glória? O que a gente tem buscado, né, para a nossa vida? Uma quinta atitude errada aqui foi o ciúme doentio que a Carmen falou. Meu Deus. A música de sucesso lá em Israel infernizava Davi. A música de sucesso era Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus milhares de milhares, seus 10 milhares. No começo, só para a gente cortar a história, vocês sabem que que o momento em que o Golias apareceu foi no momento do reinado de Saul. Quem é que tinha que ir lá dar de tapa no Golias? O cara era altão. O cara era bonitão, fortão, e era o rei. Só que a palavra diz que, cara, esse tal de Saul nem foi, nem aparece. Quando Davizinho, molequinho, baixinho, fraquinho, né, aparece lá, a Bíblia diz que Saul pega a armadura dele e dá para Davi, fala assim, vai lá com a minha armadura. Davi bota aquilo, parece uma tartaruga que emagreceu, o cara ficou muito grande. Aí, não quero isso. Tira e vai lá e ganha a batalha lá para o povo de Israel. E a partir daí, ele começa a viver na corte com Saul. Viver na corte. E ele tocava lira, cantava os salmos, né? Uma coisa que agradava a Saul. Porque, como a gente vai ver daqui a pouco, Saul passa a ser atormentado por um espírito maligno. E ele fica aí, enquanto Davi toca lá a harpa dele, ele se acalma. Só que aí Davi começa a crescer no reino. Davi começa a ir nas batalhas e começa a vencer as batalhas. Né? E diz aí
no capítulo 18, a partir do verso 7, diz assim: as mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Então o cara... As meninas cantavam na rua, os soldados assoviavam na fileira lá a musiquinha, né? O funk dos 10 milhares, ou o rap dos 10 milhares, eu não sei qual era o ritmo da moda lá no coisa, né? Mas o pessoal ficava cantando, assoviando, e Saul ficava irado enquanto as pessoas cantavam. Resultado do ciúme dele: ódio. Ódio é um fogo destruidor, que começa destruindo você, né? Ódio, e com esse ódio aí, o ódio abre a porta para o inimigo. Efésios, no capítulo 4, diz assim, o verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Cara, se você começa o ódio, você dá espaço para que o inimigo diga: olha, faça isso, olha, o cara não merece tanto. O ódio de Saul o contamina. E contamina as suas relações. A partir daí, um espírito maligno se apossa dele. A vida de Saul passa a ser controlada por um espírito maligno. Aquela mesma vida que tinha sido tomada pelo Espírito de Deus, agora é tomada por um espírito maligno. O coração dele se torna um poço de ódio. E aí Saul arquiteta tirar os seus desafios do seu caminho. Ele começa a jogar lança em Davi. Davi está tocando, e daqui a pouco Davi tem que sair correndo, porque vem uma lança lá de Saul. Atira a lança lá no ungido de Deus para matar, tenta matar com astúcia, persegue Davi de maneira incansável, mata 85 sacerdotes e a cidade inteira de Nob. Saul manda matar 85 sacerdotes, né? Isso está no capítulo 22 aí. A gente está correndo por causa do tempo. Então, cara, porque os sacerdotes, achou que os sacerdotes estavam guardando Davi, ele manda matar lá todos os sacerdotes, e o ciúme dele não passa. A Bíblia diz que ele buscava Davi dia e noite. Todos os dias ele buscava Davi. O reino inteiro para ele governar, para ele cuidar, a família dele para ele cuidar, e ele o tempo todo buscando matar Davi, buscando a vida de Davi. Ele torna-se um tolo, um desorientado, e não se arrepende do pecado. Só para a gente reforçar aquilo que o Rafael falou sobre a diferença lá do Davi e do Saul. No capítulo 26, no verso 21, diz assim: então disse Saul para Davi: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Isso aqui é quando Davi ele poupa a vida de Saul. A Bíblia diz que Davi está escondido lá numa caverna, e Saul entra, não sei o que ele tinha comido naquele dia, uma feijoada lá com muita pimenta, alguma coisa, sei que ele sente uma gastura e vai ali no cantinho fazer alguma coisa. Quando ele está lá, o cara é desprevenido, ali fazendo, diz que Davi chega perto dele, podia matá-lo, mas ele não faz isso, né? Não faz isso, ele vai lá, tira um pedacinho da veste, não sei o quê, mas não mata o Saul.
E aí Saul diz, caramba, eu pequei contra esse cara, eu sou um cara muito mau, pode voltar, eu agi de maneira louca, errei excessivamente. Só que no capítulo 27, que vem logo depois, diz que o Saul volta a buscar a vida lá do Davi. Avisado, verso 4, avisado Saul de que Davi havia fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Então ainda estava perseguindo o cara, né? Mesmo depois do, sabe, aquilo que você já se arrependeu daquele pecado 1000 vezes. Não faço mais, Senhor, nunca mais vou fazer. Até amanhã. Nunca, esse teu nunca dura pouco tempo, né? Nunca dura pouco tempo. Mas por que ele não resolvia? Você acha que Saul conseguiria mudar a partir desse momento? Sozinho, sem Deus. O cara não busca Deus. E se você não busca Deus, esse pecado aí que você já confessou 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes e voltou, você vai confessar mais 15, 20 e vai voltar. Porque só Deus nos ajuda, só Deus nos livra do pecado. Só Deus nos tira do pecado, do lamaçal do pecado. E aí, o cara não tinha relacionamento com Deus. E sexta atitude aqui. O cara consulta uma feiticeira, uma necromante. Sabe o que é necromante? Necromante é aquelas pessoas que consultam os mortos. O cara vai consultar, o cara vai num terreiro de macumba para resolver o problema. Disfarçado, ele vai disfarçado. E nem diga. Então, sem vergonha, sabia que estava errado. E aí vai, chega lá, e ele diz, olha, Deus parou de falar comigo. E aí ele pede para falar com Samuel. Samuel aqui já estava morto. E ele pede para que a necromante faça Samuel voltar para ele conversar. Sabe aquela mesa? Tem uma mesa aí que o pessoal bota no negócio. É o quê? É isso aí que ele falou ali, que eu não sei o que é. Né? Essa mesa aí louca aí, sabe? O cara se mete nisso. O cara que um dia profetizou em nome de Deus, agora o cara tá na curimba lá, fumando um charutão, querendo falar com os mortos, com a Nanã, não sei o que lá. Cara, depois dele ter mandado matar os caras. Ele fala, não é no começo, não, manda matar todos esses feiticeiros, necromantes, e agora vai buscar um desses. Vai lá buscar a mulher. E eu diz assim, olha, lá, ele não buscou Samuel enquanto estava vivo. Depois tomou aquela bronca lá porque ficou com os bezerrinhos lá, com as ovelhas, e ele ficou de mal. Toca aqui. Não quis mais papo com Samuel. Né? Samuel não quer. E agora que Samuel está morto, ele quer se aconselhar com Samuel. Ele se torna incoerente, né? Cara, não se arrepende. Você não vê ele se arrepender. Em vez de buscar Deus, o cara busca o diabo. Sabe? Busca o diabo. O cara vai para o outro extremo. Torna-se um tolo, desorientado, incrédulo, massa de manobra na mão do inimigo. Saul, o rei de Israel, torna-se isso tudo. Né? E aí, o diabo lá faz aparecer lá alguém parecido com que ele diz que é Samuel, e diz que ele não vai continuar, vai perder o reino de qualquer maneira. Né? E
em último lugar, o cara se suicida, né? No final da vida dele, o cara ainda se suicida. Ele está lá no meio da batalha e, para não ser morto lá pelos filisteus, ele se joga em cima da espada lá. Coitado do servo. O servo ainda morre lá, Davi ainda mata o servo, porque, coitado do servo, né? Porque matou um ungido do Senhor, né? Esse Davi também não é brincadeira não. Então, cara, quais as conclusões que a gente tira disso aí? O que distinguia Saul de Davi? Saul tinha virtude? Tinha. Davi tinha virtude? Tinha. Saul teve pecados? Teve erros? Fez coisas erradas? Fez. Davi fez? Fez. E de Davi são mais conhecidas do que de Saul, né? Talvez muitas coisas que eu falei aqui de Saul você tenha pensado, cara, Saul, eu nunca ouvi falar ainda, é mesmo esse Saul, hein? Mas Davi, se eu falar que Davi, você já conhece umas 2 ou 3 pisadas na bola de Davi. Mas qual a diferença, então? A diferença é que, quando confrontado, Davi se arrepende. Quando Davi peca lá com Betseba, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele escreve o Salmo 51, vai lá e lê o Salmo 51. Pequei, Senhor. Contra ti somente pequei. Né? O cara se quebranta na frente da presença do Senhor. Né? E o outro se endurece. Enquanto um se arrepende, o outro se endurece. Sabe? É confrontado com o pecado, em vez de ter humildade de falar, realmente pequei? Não. Saul pensava na sua própria glória. Davi buscava a glória de Deus. Irmãos, a gente tem um monte de ferramentas. Talvez você não seja tão bonito, tão alto, tão rico quanto Saul. Mas com certeza você tem a oportunidade de ter a mesma unção que ele teve, ter o mesmo relacionamento de Deus que ele teve no começo, né? Buscar em Deus a humildade que ele teve no começo, colocar Deus em primeiro lugar, assim como ele fez no começo. Né? Todos nós temos um monte de atributos que nos ajudam a sermos mais do que vencedores. Basta saber como é que a gente vai agir. Nos momentos em que a gente é confrontado, ou no momento que a gente precisa de uma orientação. Se a gente busca em Deus, busca na carne, busca no mundo ou busca no diabo. Em quem a gente busca a nossa orientação? Amém? Vamos orar, que eu ainda passei um pouquinho. Semana que vem a gente vai falar sobre aquele homem de Gadara lá, aquele... Tá lá... Oi? Isso, o gadareno lá, está em Marcos 5, tá? De 1 a 20, fala sobre um endemoniado lá de Gadara, o gadareno. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a tua direção para que possamos, Senhor, sempre andar pelos teus caminhos, não pelos nossos. Pedimos que tu nos abençoe. Queremos te agradecer por esse momento e que aquilo que aprendemos hoje, através da tua palavra, possamos colocar em prática. Não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. Abençoa também esse momento de comunhão lá com o café. Queremos te agradecer pelas pessoas que fizeram, que eu possa estar abençoando também. E que o culto de logo mais, Senhor, possa ser direcionado por ti e possamos ser abençoados por ti. Oramos assim em nome de Jesus.